O mundo vive uma pandemia sem precedentes. Só no Brasil, o número de casos confirmados hoje está próximo dos 40 mil. Mas como o nosso território nacional tem dimensões continentais, ainda é possível encontrar cidades com nenhum registro da Covid-19. E nem precisa ir tão longe assim. Na área rural do estado de São Paulo, favorecida pela distância natural dos grandes centros urbanos, a disseminação da doença segue passos mais lentos. O que não significa dizer que os moradores e a prefeitura não estejam em alerta para evitar a contaminação. Vamos ver na reportagem de Jonas Campos. O sol é o mesmo, mas parece iluminar essa pequena cidade de um jeito diferente. Nem tudo são flores, mas Cesário Lange vive uma realidade, no mínimo, fora da curva em tempos de pandemia. A pouco mais de 140 quilômetros da capital paulista, esse é um dos raros municípios do estado de São Paulo que ainda não tem casos confirmados do novo coronavírus. Aqui na cidade a gente tem 10 casos notificados até o momento, nenhum confirmado, já foram 6 descartados. Enquanto o novo ministro da Saúde do governo federal aparecia ao vivo na TV, nossa equipe registrava imagens da principal unidade básica de saúde de Cesário Lange, que adotou um esquema de triagem e monitoramento especiais. Essa ala isolada para atender e concentrar apenas casos de pacientes com sintomas da Covid-19 estava cheia, mas só de médicos. A cidade também tem esse hospital e aparelhos respiratórios para eventuais casos de maior complexidade da doença. Mais do que isso, tem uma equipe dedicada a evitar a chegada da pandemia, que já provou ser sinônimo de colapso. Fica sempre o receio e o medo e aquela atenção especial para quem tem o sintoma, para a gente conseguir fazer um isolamento eficaz para que isso não espalhe. Somos uma cidade pequena, é lógico que a gente não tem nem leito de UTI, a gente tem respirador, mas a gente não tem leito de UTI. É melhor pecar pelo excesso do que esperar para prevenir, é muito melhor. Por mais que as pessoas achem que há exagero, mas a vida é passageira e nós vamos passar por ela. E a coisa de mais valor que nós temos é a vida. A habitual fila do banco estava lá, juntando pessoas, mas a praça principal assim, deserta, em plena sexta-feira, dizia algo importante? Excelente exemplo de que o isolamento está dando certo. Eu acredito que ficar sempre com o mesmo discurso desde o começo, eu acho que a coerência, que é uma coisa que a gente está pegando desde o começo, está fazendo com que as pessoas entendam mais a situação pela qual a gente está passando e a gente tenha um êxito maior. Nós decidimos desde o começo acompanhar a parte médica. No dia 14, por aí, a gente detectou que tinha um sinal na cidade que causou uma reunião de emergência. E já por dia 17, hoje, coincidentemente, já faz um mês que estamos decretados. Paramos as aulas e no dia 23 parou o comércio. A Ana Cláudia fechou por 2 semanas e agora está atendendo clientes apenas agendados no salão de beleza. Ela é de Osasco, mas já mora há 9 anos em Cesário Lange. Eu gosto da cidade, é uma cidade bem calma e graças a Deus a gente não está tendo nenhum caso desse coronavírus. O isolamento na prática tem sido de altos e baixos e diverge opiniões entre os próprios moradores. O senhor tem ficado bastante em casa? Só em casa, não sai. Só em casa? É, só em casa. Entendi. Porque a gente está sabendo já o que está acontecendo e a gente sabe. Não é ficar trancado em casa aí, esperando o mundo se acabar, não. Não é o apocalipse ainda, não. O seu Mareval, também aposentado, é de São Paulo, capital, mas tem passado boa parte da quarentena na chácara que tem por aqui. Talvez o pessoal se cuide um pouco mais, como é mais arejado, assim, eu digo, em quantidade de gente, seja melhor de se cuidar. Dos quase 19 mil habitantes de Cesário Lange, cerca de 30% vivem nos arredores da cidade, na zona rural. A distribuição geográfica das casas e das pessoas é um dos fatores que, naturalmente, ajudam a potencializar o isolamento social por aqui. Além disso, Cesário Lange é uma cidade sem prédios, sem trânsito, já que nem semáforo tem, e sem transporte coletivo tradicional, o que ajuda a evitar aglomerações. Por ser um município pequeno, o monitoramento da população é mais eficaz. Tanto é que o Dr. Oliver nos confirmou que os primeiros atendimentos de casos suspeitos foram realizados em domicílio, evitando a ida de possíveis contaminados ao posto de saúde. O coronafone, número que pode ser discado pelos cidadãos, também é uma forma de dar apoio e prestar esclarecimentos. Tem dado certo, porque até então nossa casuística é baixa. Não dá para falar de sorte, né? Eu acho que o trabalho que a gente tem feito desde o começo é importante, está tendo
esse impacto positivo nos casos. Na terra do comércio, agora fechado em boa parte, da cana-de-açúcar, do turismo religioso e de um grande resort, não tem beijo, abraço e nem aperto de mão. Não tem unanimidade nas opiniões da população. Não tem nem metade do faturamento financeiro em relação ao ano passado. Mas tem uma disposição geográfica favorável e uma linha de isolamento sendo seguida pelas autoridades no combate à pandemia, que já transformou o estado de São Paulo no epicentro do Brasil, com mais de 1.000 mortes e mais de 14 mil casos confirmados. Nenhum deles em Cesário Lange. Não tem como a gente apostar que não vai chegar aqui. É uma aposta muito grande, uma aposta de vidas, né? Então eu acredito que se todo mundo seguir o que a gente tem falado, que está dando certo, eu acredito que a gente vai passar numa situação mais confortável do que muitas cidades da região que já têm óbitos. A cidade continua preparada para o pior, mas segue como uma das raras exceções do estado sem casos do novo coronavírus, enxergando luz sem precisar do fim do túnel.